Olá, pessoal, voltamos com o nosso podcast Taço Conta, com muitas novidades, muito tema, muito assuntos para vocês e um mês de temas, assim, gente, muito diferentes, mas alguns deles em relação à área contábil, tributária e fiscal. E o tema de hoje não vai ser diferente disso, a gente vai falar de uma lei novíssima. Nosso convidado trouxe o assunto fresquinho, gente, que é a Lei 14.973, que saiu agora em 2024, sobre a atualização de bens imóveis. Será que vale a pena? Será que não vale? Quem você procura para saber disso? E a gente vai receber um convidado muito especial aqui, eu já agradeço, que é o Felipe Italaíschi, que é um amigo, um advogado tributarista aqui do nosso estado do Espírito Santo, que eu respeito muito e com certeza vai deixar marcado aqui esse dia de hoje. Felipe, vamos receber você então aqui com muito carinho. É nossas palmas que a gente vai fazer, tudo bem? Senta aqui, muito obrigada. Obrigado pelo convite, Carla. E passa a semana, volta a semana, eu continuo de botinha, Felipe. Mas vamos lá, né? Pessoal, a gente está nesse tema hoje, o Felipe trouxe um tema bem legal. Vamos conhecer um pouquinho do Felipe. Bem, o Felipe é graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Vitória e fez MBA também em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. Tem certificado de contabilidade, advogado adora contador mesmo, né? Contabilidade aplicada ao direito pela GVLAU, em São Paulo, em 2009. Já foi procurador do município de Ibiraçu, um município aqui do nosso estado, em 2009. Também já foi procurador-geral da Prefeitura Municipal de Vitória, né, daqui da capital, em 2011. Diretor jurídico da Associação das Instituições Financeiras do Espírito Santo, a IFES também, 2010 a 2012. Professor convidado da Fundação de Direito de Vitória. É bom demais dar aula onde já estudou, não é? Já passei por isso, é muito gostoso, né? Boa experiência. Boa experiência. Conselheiro titular do Conselho de Recursos Fiscais do Espírito Santo, CEF, indicado pela FINDES também, aqui do estado, em 2018 a 2019. Felipe, que tema é esse? Que lei maluca que saiu agora, né? Como é que pode isso? O que você achou? Fala pra mim, como advogado, assim. Já viu algo assim? Advogado sempre sabe menos que contador, tá, gente? Então, a gente sempre tem algumas dificuldades quando envolve essas leis com números, atualizações, dados, tabelas. Confesso, Carla, que essa lei me pegou de surpresa. A gente já falava no passado sobre a possibilidade de atualizar os imóveis, o valor dos imóveis, né, na declaração de ajuste anual, mas a gente não esperava que viesse nos termos que ela veio. Ela veio agora em setembro, ela já foi regulamentada por instrução normativa da Receita Federal e estamos aí quebrando a cabeça para saber as hipóteses em que vale ou não a pena aplicá-la. Sabe o que é engraçado? Você, né, você nosso ouvinte aí, que assiste a gente sempre, é que tem quantos anos que a gente pede para ter permissibilidade para atualização do imóvel e do nada vem uma lei, do nada, depois do primeiro semestre de um ano e meio de mandato de presidente, uma lei possibilitando essas atualizações. Mas o interessante, Felipe, não sei se você tem a mesma opinião, é os prazos. O que você achou disso? Pois é, realmente você falou muito bem. Uma dor de todo brasileiro, essa questão dos imóveis serem lançados por valor histórico e não poder ter nenhum tipo de atualização. É um pleito de todos os contribuintes há décadas, não só um pedido dos contribuintes, mas uma dúvida dos contribuintes também. Certamente essas dúvidas devem chegar aos montes para você no seu escritório. E os prazos da lei, essa lei, na verdade, não trata sobre esse tema especificamente de atualização dos valores dos imóveis. A lei trata sobre a desoneração da folha, ou reoneração da folha de pagamento. Tem a questão da repatriação também, cambial. E dentro dessa lei colocaram aí esse elemento de atualização. Um artigozinho, né? Um artigozinho 6º ali para falar, olha o que eu estou dando para vocês. E deu de um lado e tirou do outro, né? Mas quanto aos prazos, ela veio também numa janela curiosa de tempo, né? Se você eventualmente entender como benéfico a atualização dos imóveis, você deve estar fazendo isso ainda este ano e até dezembro. E o pagamento deve ser concomitante à atualização desses bens, que vai ser lançado na declaração do ano que vem. Então, realmente, os prazos são curtos, a análise deve ser feita o quanto antes. E foi um tema que eu sugeri para que conversássemos, que eu estou entendendo que está muito escasso, está tendo muita dúvida, e a lei, de fato, é muito importante. Se a gente analisasse o princípio da legalidade, aqueles princípios todos tributários lá, não seria um pouco, não vou dizer ilegal, mas um pouco contraditório você ter que antecipar o pagamento de um tributo sem ter o benefício que a lei está me proporcionando? Ou seja, tão antecipadamente, sendo que ela criou um limitador da data da venda tão superior à data do pagamento. Eu não diria que não poderia ter, mas assim, eu pago agora, mas eu tenho que ficar 3 anos com aquilo congelado, vamos dizer assim, dentro da minha declaração, sem poder operacionalizar um mercado tão ativo que nós estamos vivendo hoje, que é o mercado imobiliário. Não é um pouco esquisito?
Muito bem colocado. Não havia parado para analisar essa perspectiva, mas o que acontece? A Constituição Federal ela traz duas blindagens aos contribuintes. A blindagem da virada de ano, do ano fiscal, e a blindagem dos 90 dias para majoração de tributos. Nem todos os tributos estão sujeitos a essa dupla blindagem, nem todos os tributos estão sujeitos ao mesmo tempo a essa dupla blindagem. Por exemplo, o imposto de importação ele pode ser majorado, aumentado, dentro do mesmo ano fiscal, a critério do governo. Já o imposto de renda, por sua vez, tem que respeitar o critério da virada do ano fiscal. No entanto, ele não está sujeito a essa blindagem dos 90 dias. Já o imposto de doação... Posso fazer em dezembro e já começa a falar Perfeito. Já o imposto de doação, o famoso imposto de herança, né? O ITCMD, que é um tema também que está na moda, está aí presente nesse cenário de 2024, ele respeita essa dupla blindagem, a blindagem de virada de ano e a blindagem do intervalo de 90 dias. Sobre esse aspecto, levando em consideração que em determinadas situações pode ocorrer não a redução, mas a majoração do tributo a pagar, de fato pode eventualmente ser questionado. Porque percebeu que muitos contribuintes não vão se atentar às tabelas de desconto e a limitação temporal. Como você muito bem colocou, para você usufruir da totalidade do benefício da lei, o intervalo é de 15 anos. É um intervalo muito, muito longo. A gente está falando de um cenário de longuíssimo prazo. A gente vive num país emergente, num país que a economia, no intervalo de 2 anos ou menos, nos prega várias surpresas. A gente vive o cenário atual de uma Selic a 10,75% ao ano. Então, como lidar com isso num cenário de 15 anos? É muito difícil. Então, caso eventualmente o contribuinte atualize desde já, recolha esses 4% e tenha que vender um imóvel ainda neste ano, ele certamente virá uma carga tributária de 4 mais 15, vai ter um cenário de majoração do tributo, e aí uma análise muito bem colocada por você, que eu não havia pensado, é que isso pode ser questionado por violação ao princípio da anualidade tributária. Eu não sou advogada, mas assim, a gente lida muito com vocês, advogados, e a gente ouve muito, mas eu acho que quando a lei veio, e você vê, né, quando o governo tem interesse é complicado, porque ele rapidamente regulamentou, tem leis já publicadas em março que não teve regulamentação ainda, e esse negócio saiu agora. Na minha humilde visão, vou falar como contribuinte, é mais uma antecipação de tributo, tá precisando de caixa, e visão um jeito de precisar de caixa. Então eu estou aliando duas coisas, Felipe. Eu estou pegando o desejo do contribuinte de querer aumentar esse valor, estou aliando a minha necessidade, que é de trazer recurso financeiro, mas estou dando um limitador para ele. Então ele vai poder sim, ele antecipa, e ele nem trata de compensação. Não sei se você percebeu, não tratou de uma compensação. Tipo, ó, se você vender antes dos 36, volta o valor original e você compensa 15 menos 4. Que esse, na minha visão, seria ideal, porque o prazo é muito longo. Ó, você pega... O que eu estou querendo dizer? Eu tinha 200 mil na minha declaração, atualizei para 1,5 milhão que vale. Paguei os 4% porque a minha intenção é vender agora. Então, paguei em dezembro. Só que eu tenho que esperar 36 meses, mas vou vender em julho do ano que vem. O que o governo deveria ter previsto? Caso você efetue a venda antes de 36 meses, o valor pago será compensado no tributo do ganho de capital, sendo o mesmo desconsiderada a avaliação. Perfeito. Porque eu estou trazendo... É uma solução, tipo, ó, se você vendeu antes, essa avaliação perde efeito e você paga os 15 sobre a diferença compensando os 4. Perfeito. É uma avaliação extremamente sensata, uma ponderação muito boa que você fez, que deveria permitir, caso eventualmente o contribuinte esteja nesse cenário, que não vai usufruir absolutamente nada de desconto, que ao menos não houvesse um aumento do seu imposto. Exatamente. É de fato uma solução equânime. Não, e o governo pode falar da questão orçamentário público, mas aí tem uma solução. Se ele deixa algo assim na lei, o que ele poderia fazer? Em vez disso ser receita corrente, isso vira um investimento, ele tem que guardar ali. Ele também tem que esperar os 36 meses para usar do valor do tributo. Perfeito. Você colocou um outro ponto muito sensível agora há pouco, que é a necessidade de arrecadação do governo para fazer frente ao orçamento que foi aprovado no Congresso. Essa lei, via de regra, como no passado, alguns benefícios são dados ao contribuinte nessa expectativa de antecipação de recebíveis, mas isso vem um pacote de maldade e um pacote de bondade junto. No caso dessa lei, a depender do cenário, somente em cenários muito específicos, matematicamente vai estar valendo a pena. Quando a gente leva em consideração somente o cenário do ganho de capital, certamente antes dos 60 meses, é difícil imaginar um cenário que não envolva outras transações, que não envolva doação, que não envolva um cenário mais complexo, que vale a pena esse tipo de investimento. Algumas tabelas, você fez uma tabela fantástica sobre isso, que avalia esse momento, né,
esse T0 em diante. Então, a gente tem na lei e no regulamento da Receita Federal, e começa com 8% de desconto até 36 meses, 36 a 48 tem esse 8%, e daí sucessivamente até conseguir o 100% de desconto da lei, que é com 180 meses, nesse intervalo absurdo de 15 anos. Então, nesse meio do caminho, até o meio do caminho mais ou menos, você está num cenário de majoração da carga tributária. E isso nem todos os contribuintes estão se atentando. Como se falou muito no passado, tem da possibilidade. Você não acha que você tem que analisar um contexto geral, Felipe? Tipo, idade do contribuinte. Com certeza. Eu tenho 80 anos, daqui a 15 já morri, filho. Isso, e a gente não pode... Eu vou atualizar, agora eu vou esperar daqui a 15 anos. Então... Não, e você falou um cenário também muito interessante, que muitas pessoas não têm conhecimento, que aqueles imóveis que foram adquiridos antes de 69 até 88, ele tem desde a isenção aqueles descontos anuais de 5% até 88. Então, muitas vezes, a pessoa tem uma premissa equivocada que vale a pena lançar o imóvel, integralizar o imóvel numa pessoa jurídica, quando a pessoa já na pessoa física, fazendo aquela venda, já tem uma baita isenção, já tem uma carga tributária minorada, que eventualmente vai ser melhor do que a venda feita, mesmo no KINAI imobiliário, mesmo vendendo aquilo no estoque com o KINAI imobiliário. Então, essa análise do contexto, Carla, é uma análise sempre muito prudente, que nem sempre o contribuinte leva em consideração. Por isso que sempre tem que estar ladeado por contadores especializados nessas questões imobiliárias. Eu falo, com certeza. E advogado também, eu sempre falei, né? A gente teve um podcast semana passada falando aí de RJ e tal, e eu estava conversando com a Tamires da questão da especialização entre advogado e tributário. Eles têm que estar sempre juntos. Eu sempre falo isso aqui em todo tema que envolve os dois. É notório em todos os podcasts, nas lives que você já participou com a gente, como contador e jurídico estão sempre muito juntos, caminhando de mãos dadas em muitas das coisas que a gente executa. Você, como advogado, né, você até comentou, a pessoa jurídica aí também está envolvida nessa lei. Você, como advogado, você está recebendo muita demanda, muito questionamento, está recebendo muita pergunta? Tenho recebido muito questionamento de pessoa física no que toca a essa lei, especificamente. Acho que a dor da compra e venda de imóvel é uma dor comum. Outro dia eu escutei um empresário, o Wilson Calmon, que é um grande empresário do setor imobiliário aqui no Espírito Santo, e segundo ele leu em algum dado, uma pessoa física assina ao longo da sua vida 4 escrituras, em média. Então, a compra e venda do imóvel, isso passa pela pessoa em algum momento da sua vida. Então, a gente sempre está comprando ou vendendo algo. E, via de regra, quando se fala de imóveis, estamos falando de imóveis com valores substanciais. A gente vive no Espírito Santo, Brasil, um cenário aí de hipertrofia do metro quadrado, de majoração do metro quadrado. Então, capitais como São Paulo, outras localidades como Santa Catarina, o metro quadrado com alguma facilidade alcança valores de 40 mil, 50 mil reais. No Espírito Santo temos bairros que são vendidos lançamentos a 30 mil reais. Então, essa necessidade de estar atento à forma de apuração do imposto de renda sobre o ganho de capital é uma dor que passa bastante, em especial na pessoa física. Também comentou um negócio legal, e eu achei importante que, assim, a falta de percepção e de conhecimento da pessoa física, quando ela não entende que o tipo de imóvel que ela tem e onde ele está agora, que é na física, ele tem alguma isenção anterior. E aí, por despreparo e desconhecimento, ele já integraliza numa jurídica que vende por uma jurídica, muitas vezes incentivado pelo empreendedor da área imobiliária, porque ele quer uma segurança, não quer no nome da pessoa. Mas tem muitas opções, né? Eu não precisaria. E aí eu tenho muita gente falando, Carla, vamos falar para aquela pessoa que vai ser meu sócio para atualizar e ele não sei. Não, calma, né? Vamos analisar caso a caso. Por quê? Vamos ver primeiro a data de aquisição do imóvel do cara. Primeiro se está no nome do cara, porque eu vou te contar, já peguei a escritura que nem no nome do cara. Primeiro a certidão de ônibus para saber se está no nome dele. Exatamente. Depois é verificar na declaração de ajuste anual de forma de rendimento a data que está lançado. Exatamente. Primeiro, etapa 1 e etapa 2. Está no nome dele? Isso aí. Há quanto tempo está no nome dele segundo imposto de renda? E essa análise sempre é feita. De formalizar, né? Porque os custos do Brasil da formalização são custos muito, muito caros, muito expressivos. A gente está falando aí de uma compra e venda. A gente muda de estado para estado. De quem está comprando, falando aqui do município da capital do Espírito Santo, de 2% de TBI, de uma escritura, de emolumentos cartorários também expressivos. Então a pessoa, infelizmente, acaba por postergar a regularização do imóvel à data daquela nova venda dela. Então é curioso isso. O brasileiro tem hábito, independentemente da sua camada social, de adquirir aquele bem imóvel por meio de um instrumento particular de promessa de compra e venda, não leva isso a registro,
não leva isso à tributação de ITBI junto ao respectivo município onde está levado. E quando que ela se preocupa nessa regularização? A venda. Na venda. E aí tem alguns problemas. O primeiro problema, quem vendeu consegue te vender hoje em dia? Quem vendeu está vivo? Que a empresa que vendeu tem as certidões necessárias para... São os mesmos sócios? São os mesmos sócios. Em que pé que está isso? Então passa por algumas dores. E aí é curioso, Carla, já deve ter acontecido muito com você, uma ferramenta que é utilizada para regularizar esses imóveis que não são transferidos no momento oportuno, e quando não é mais possível transferi-los, é o uso capião. Ou uso capião, né? E essa questão da uso capião, hoje em dia é possível fazer de forma administrativa, frente ao cartório de RGI, mas você tem que juntar muitos documentos, e nem sempre é possível. É um pouco cansativo. Acho que a palavra que você usou é muito feliz. De fato, eu diria muito cansativo. Não, é cansativo. Você acaba desistindo. Exato. Não tem muita complexidade no seu uso, mas a necessidade documental é grande. E aí você acaba muitas vezes exaurindo essas vias e não nem sempre sendo de forma exitosa. E aí você tem aquele famoso imóvel sem a regularização necessária e ele passa a ter uma depreciação no mercado. Ele não perde a totalidade do seu valor, mas imóvel que não está devidamente regularizado, você passa a ter dificuldade de incorporar. A pessoa nem sempre que vai comprá-lo, mesmo para uso residencial, não se sente à vontade de ter o que a gente chama do recibo, né? Vou comprar um imóvel no recibo só. Isso é ruim só ter a posse, né? Certamente. E, Felipe, nessa lei nova que saiu, quando ele permite pessoa jurídica, é o imóvel classificado em qualquer conta? É imobilizado no estoque? Não tirou a possibilidade do estoque. Na verdade, ele está falando do fixo permanente ali e não permite que você utilize essa depreciação também. Ele usa aquelas alíquotas, reduz a alíquota tanto de imposto de renda quanto de CSLL, 6% e 4%, se não me falha a memória. Ou seja, você já perdeu 2 vezes, né? Antecipa o tributo, não pode utilizar. Pois é, não é dedutível a depreciação. Sabe, cara, é curioso. Acho que você também deve ter essa mesma curiosidade. Determinados diplomas legais, diplomas aí no sentido lato sensu, né? Seja lei, instrução normativa, decreto, eles são feitos de tal forma e talvez com uma finalidade tão específica que a gente não consegue entendê-lo quando a gente joga para o grande público. E essa lei acho que veio muito nessa questão. Ver esse dispositivo encaixado numa lei que regulamenta uma outra questão. Então, certamente eu não posso dizer, mas aparentemente ele veio com uma finalidade tão específica que não atende. Que o geralzão não consegue entender se ela vai entender. Virou uma armadilha. Pro geralzão virou uma armadilha. E aí você trouxe uma solução muito boa. Olha, no cenário de majoração, permite-se ao menos uma compensação para que se restabeleça a carga dos 15%. Na minha visão, acho que o governo deveria pensar nisso. Porque o que acontece? Na pessoa física, essa situação que você comentou de valorar e às vezes não precisa porque ele não tem já o ganho de capital e às vezes a pessoa, principalmente as pessoas mais humildes, né, assim, de desconhecimento, mas bem mais antigas, elas não sabem disso. Perfeito. E aí eu peguei uma situação que eu dei até uma sugestão pro cara, ele até brincou, ele falou, pô, mas você não vai, perguntou se eu não ia cobrar e tal. Eu falei assim, não, essa daí, eu falei, um senhorzinho de 80 e poucos anos. Eu falei, moço, o seu bem é de 1949, tá, né? 1959. 49 ou 59? Não, é 100%, isento. O tempo está isento, é antes de 1959, ele tinha 80 e poucos anos, 1959. Que ele já veio dessa década. Olha, o pai do cara era tão inteligente que ele faleceu lá na época, em 59, ele fez doação para os filhos. Fantástico. Lá em 1959, na escritura, está como doação. Lá atrás. Eu estou falando de 1959. Fantástico. Entendeu? E aí, quando eu peguei aquilo, era uma família de 7 irmãos, quem estava adquirindo deles queriam que eles fizessem a avaliação dos bens, aproveitassem agora. E eu falei assim, por que você não faz assim? Brinquei, né? Você não vai pagar imposto. Mas eles querem fazer o negócio da pessoa jurídica, cara. É importante pra gente, pra família. Loteamento, nós vamos ganhar 45% do VGV. Eu falei, beleza. Então, você faz assim, você vende para ele e você tem um direito creditório. Integraliza o capital social, o direito. Fantástico. Fantástico. E você não cobrou por isso? Não. Mas foi tão rapidinho. Mas veja, você concorda? Às vezes foi rapidinho para uma profissional do seu lado, da sua envergadura. Às vezes o que é simples para você não é simples para os outros. O cara pode analisar nessa situação dessa nova lei? Pô, eu sou pessoa física, estou com vários negócios em andamento. Então, por que eu vou atualizar se eu não tenho 0 de ganho? Exato. E outra, para quem vai fazer um investimento lá, não faz diferença, porque ele vai pagar um percentual da venda. Mas para quem vai passar o bem para uma empresa, você vai pagar vários tributos. Não é só o da pessoa jurídica. Você vai pagar ganho de capital, do primeiro de lá indo para lá.
Depois você vai pagar o imposto voltando para cá. Então, cara, vamos integrar. Então, assim, tem situações que você não precisa usar a lei. Você precisa realmente, você foi muito feliz no seu comentário, gente, é importante. Eu falo, nada melhor que um bom advogado, né? Você analisar o estado do imóvel. E outra, por minimamente que seja, todos nós deveríamos saber a intenção do uso do bem. Você não acha que falta um pouco disso também? Você chega para o empresário, você deve ter cliente assim, o que você vai fazer com esse bem? Não sei. Nem sempre tem clareza, concordo. Tanto que a gente costuma perguntar isso no intervalo de curto prazo. Você pretende vendê-lo? Curto prazo não no sentido contábil, né? Sim. Curto prazo no sentido negocial. 2 anos, sei lá. Você pretende vender esse imóvel no intervalo de 2 anos? E aí, mesmo assim, eles têm dificuldade. Viram, em determinado momento, uma oportunidade de aquisição imobiliária por um preço que eles entenderam que valia a pena, só que não fica claro para eles qual que vai ser a destinação. E isso, de fato, prejudica como é que você vai tratar no aspecto societário, no aspecto contábil, no aspecto fiscal, aquele bem. Se ele vai ser alugado, via de regra, vale a pena talvez colocá-lo numa pessoa jurídica que vai ter ainda aquela carga tributária de 11,33 mais os 10% do adicional de imposto de renda. Já na pessoa física, ele vai estar sujeito àquele escalonamento até 27,5%. Então, e também varia, às vezes, o valor daquele aluguel. Isso, o aluguel está sendo pago de forma oficial, porque no Brasil as coisas muitas vezes são não oficiais, né? E aí isso tem que ser levado em consideração pelo profissional. E a gente sempre tem que recomendar, é claro, que seja tudo de forma oficial, tudo de forma regular. E a gente tem essas dificuldades de custo, de intenção, do que fazer a médio e longo prazo. Não, e isso pode ficar pior, né? Ele pode ter um drama muito maior quando ele é mal orientado. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma situação recente agora, estou ajudando uma amiga, o marido faleceu, o inventário já acabou, e agora tem uma empresa só de imóveis. E aí ela levou o balancete para olhar em casa mesmo, esse pé deve quebrar. Tinha nada para fazer em casa, vou analisar o balancete. Vou ajudar uma amiga a analisar o balancete. E aí eu falei, olha, mas isso não pode fazer o que você está querendo. Ela falou, porque está imobilizado os imóveis. Todos, tipo, são uns 30. Aí fizemos uma reunião com um contador, ele me conhece. Aí eu fiz um relatóriozinho no e-mail mesmo, falei assim, tem que mudar a classificação contábil, mas aí não, vocês já venderam bem no imobilizado, mas consideraram como estoque não pode. Por quê? Porque não estou falando por causa dessa lei. Tem uma outra lei que diz que a mudança de classificação contábil do exercício vai pagar como imobilizado. Isso é risco tributário. Então, você tem que saber o que vai fazer com o bem. Isso é um baita risco tributário. E o contador fala assim, não, mas é só transferir de conta. Não, amor, você não está depreciando desde quando adquiriu, que já está errado, você tem que fazer esse ajuste. E aí eu dei uma sugestão. Vocês têm uma desculpa ótima. O inventário, os sucessores da empresa vão mudar as atividades do objeto da empresa. E nessa mudança podem reclassificar a finalidade dos bens por meio de uma ata de sócios. Perfeito. Na própria alteração contratual. Perfeito. Acho que foi muito oportuna, porque é necessário. Em vez de usar isso aqui para fazer a avaliação porque está imobilizado e pagar o ganho, porque ele vai vender. Há uma discussão no Brasil se os empresários, as empresas, pessoa física, contribuinte de forma geral, se ele pode ou não fazer reclassificações, reorganizações, modelagens contratuais e societárias com exclusivo fim de reduzir a carga tributária. A gente tem no Código Tributário Nacional o artigo 116, que fala sobre interpretação econômica, e isso é um tema até hoje, infelizmente, polêmico e que tem precedente para todos os lados. Quando trata de ilusão, invasão e ilusão. Perfeito. E a Receita, a recomendação que você deu foi justamente para atender o propósito negocial, que você tem uma justificativa comercial para poder fazer uma alteração no objeto da empresa, e isso passa não só por uma reclassificação contábil, mas sim por uma alteração comercial justificável, e aí sim a Receita Federal passa a permitir, conforme for o caso, que haja esse tipo de alteração contratual, reclassificação e minoração. A gente vive também um cenário muito complexo no Brasil, porque a Receita Federal ela trata de forma diametralmente, não digo oposta, mas distante a receita operacional da receita não operacional. Então, quando a gente verifica os outros países desenvolvidos, não há essa distância talvez tão absurda. E aí você fala de uma tributação que alcança 34% a uma tributação que pode vir a ser 7%, 8% do que na imobiliário sobre a venda de um estoque comparado à venda do fixo. Então, isso pode virar até 34%, né? 34%, exatamente. Então, é um número muito grande e que eu já vi, como você já viu, negócios não serem realizados por conta disso. Ou seja, uma norma tributária que impede compra e venda, porque quando a gente explica para o empresário que ele tem uma empresa
que não tem que ir na imobiliário, o imóvel dele está no seu ativo fixo imobilizado, que a venda vai ser caracterizada como receita não operacional e que a tributação vai alcançar 34%, fica doido. Para aí a venda, ou começa a ter ideias não ortodoxas de como é que deve ser feito essa questão. E isso passa a sujeitá-lo a fiscalizações pela Receita Federal. Fora a discricionalidade por trás disso tudo. Exato. E aí, Felipe, você me lembrou uma coisa muito legal, assim, contabilidade de direito é meio difícil, é uma coisa legal, né? Mas você me lembrou, mas para como a gente que gosta, pra gente tudo muito legal. Que é o seguinte, quando você faz um realinhamento desse, um planejamento desse, tem uma coisa bem interessante que não era a mudança da classificação, mas veja comigo, você me lembrou uma situação. Quando você vai fazer essas reclassificações toda essa análise, a gente também tem que levar em consideração um ponto. Essa lei, o que a gente vai fazer de atualizar, eu tenho que contabilizar essa atualização. Perfeito. Numa pessoa jurídica, isso vai ser uma avaliação a valor justo, que é valor de mercado. A avaliação a valor justo é uma receita, que é não tributável, mas para efeito de lucro presumido para real, entra no limite de faturamento para você mudar. Cara, você ainda tem que pensar nisso. Exato. Eu nem tinha lembrado, você falou agora, eu pensei em outra coisa. Já pensou no teto. Já pensei lá em cima, do teto de lucro presumido para real. Que é outro pleito dos contribuintes, que haja majoração desse teto, que é o mesmo há mais de década, né? Então, a gente 2008, acho que aumentou. Sempre vive esse cenário, né? Da possibilidade de atualizar os imóveis, que não veio do jeito que a gente gostaria, e a gente sempre pede também que haja essa majoração do teto do lucro presumido. Eu nem tinha pensado nisso. Você falando agora de majoração... Que despertou para esse aspecto. Cara, imagina, você atualizou bem, esse bem ultrapassou o limite dos 78 milhões junto com suas outras receitas, você virou obrigado a ser lucro real. Exato. Já pensei em outra coisa, quer dizer, então a gente ainda tem que analisar a pessoa jurídica aí mais um detalhe. Exato, mais um detalhe grande, detalhe importante. A gente vive aí torna a falar, a gente vive cenários no Brasil que são muito complexos. O lucro real, o lucro presumido simples. E essa distância... De simples não tem nada, você sabe, né? Essa distância dos regimes é muito ruim, porque passa a ser tentador ideias mirabolantes para manter naquele regime que é mais conveniente. Quando a gente fala aí, estamos falando muito aqui dessa questão do ganho de capital, você fala do lucro presumido, eu já passo lembrando do lucro real e desse inferno que é a despesa operacional. Aí você começa a criar também as contabilidades das mais variáveis possíveis no que toca à despesa operacional. O que é dedutível e o que não vai ser dedutível. Quando você falou, eu lembrei na hora. Eu falei, cara, nem tinha pensado nisso. Quer dizer, quem tem cliente ou quem tem pessoa jurídica tem que pensar não só na avaliação, dependendo do volume de bens, mas no montante que isso vai gerar de receita não operacional, que não é receita, porque se chegar a somar com suas receitas e superar os 78 milhões, em janeiro você é obrigado a ser real. Não, perfeito. E não só como é que isso vai ser como a nossa interpretação das suas normativas, como também o que o fisco vai interpretar a partir disso. Então você fica sempre reticente, muitas vezes, de como é que a Receita Federal vai interpretar nesse prazo longuíssimo de fiscalização do prazo decadencial de 5 anos. É muito tempo. Que ele tem muito tempo. Conforme for, vai se alongando esse prazo. Né? Só para a gente fazer uma continha assim bem rápida, faltam 2 anos e meio para mudar, para ter um novo presidente. São mais 4, 8, são mais 3 eleições presidenciais. É difícil. É difícil tomar essa decisão no país. Todo mundo vai mexer naturalmente nessa complexidade que é o sistema fiscal. Sempre a dor de alguém. Não é complexo, eu vou pensar sempre a dor de alguém é grande. Sempre a dor de alguém é grande, com certeza. Felipe, que dica você dá para as pessoas que estão lendo essa lei, né? Eu tive realmente, como você, muito questionamento. Eu botei lá no grupo de diretores, né? Fiz a tabela para eles, porque acho que visualizando o valor é mais fácil para o empresário. Tipo, eu fiz uma simulação, você pegar um bem de 1 milhão, 200 mil e vender por 5 milhões. Como se fosse um bem mais antigo, mas possibilitando que não está sujeito à isenção. Aí fiz pessoa física e jurídica, considerando os 15 anos, toda a progressividade de tributação para eles analisarem. Porque tem empresas, pessoas e pessoas, e tem gente que é planejado e que segue a linha, tem foco. Tem gente que não é, tem gente que é imediatista, são perfis de empresário, tem gente que é negociador ao extremo, que ele compra a casa. Eu tenho um cliente que ele compra a casa para ele morar e ele fala, não vou vender. Daqui a pouco o cara bem oferece, não sei quanto ele vende. Aí daqui a pouco ele compra outro. Não, Carla, essa eu não vou vender. Aí daqui a pouco, quando eu tá morando lá ainda, depois não, já vendi. Eu falei, meu Deus. Assim, nem o endereço fixo dele ele consegue se manter porque ele é muito veloz. Dá tique para ter um recurso melhor. Então, são perfis. Que dicas que você dá para esses perfis variados que a gente tem? Considerando a 14973, considerando esse cenário de imóvel,
não é o seu tema, mas também da reforma tributária, de toda essa mudança que está vindo aí, que a gente já teve agora do ITCMD, nosso estado vai aumentar aí já para janeiro, já vai com certeza ter novas alíquotas. O que você sugere para essas pessoas? Porque imóvel é uma coisa que tem que ter planejamento realmente, senão fica muito caro você fazer qualquer operação com qualquer pessoa. Como eu havia falado antes, Carla, eu acho que primeiro ponto que os profissionais de forma geral, os empresários, pessoas físicas de forma global, eles devem fazer é ir atrás de profissionais que estejam habituados com essas aquisições imobiliárias, em especial os contadores. Não falo isso só em sua homenagem, que eu gosto muito, mas eu acho o profissional com menor chance de dar uma recomendação equivocada seria um profissional da área contábil e imobiliária, que tem essa questão do fiscal imobiliário muito afinado junto a essas variáveis. Falamos aqui rapidamente nessa nossa conversa de uma série de variáveis e não consideramos umas outras tantas que nós conversávamos agora há pouco nos bastidores. Então, eu acho que a primeira dica que eu dou para as pessoas que estão ou querendo adquirir um imóvel, ou querendo vender um imóvel, que consultem um contador especialista na área fiscal imobiliária. Eu acho que essa é a melhor dica que eu posso vir a dar. E se esse imóvel for de um volume financeiro expressivo ao menos para essa pessoa, talvez valha a pena também a consulta de 2 profissionais, um profissional da área contábil e um profissional da área do direito tributário, que aí eventualmente vai envolver outras questões. Porque veja só, cara, aí já me lembrei de um outro ponto. O Superior Tribunal de Justiça, ele entende que a certidão positiva com efeito de negativa não é suficiente para isentar o adquirente imobiliário das dívidas do vendedor. Sério? Então, olha só o que a gente vive. Se você for em 10 cartórios, eu falo isso com muito carinho e respeito aos meus amigos cartorários, mas se você for em 10 cartórios, 11 vão te responder que a certidão positiva com efeito de negativa é a mesma coisa do que uma certidão negativa. E não é. Isso é uma barbaridade. Ou seja, se eu estou devendo alguma coisa lá daquele imóvel, tenho tipo um ITR. E eu que estou comprando, posso ter... Eu que estou vendendo ou que estou comprando que posso ter a responsabilidade ainda mesmo após a efetivação da operação? Posso mudar seu exemplo? Pode. Você está adquirindo um imóvel de uma empresa que eventualmente teve um auto de infração e ela parcelou aquele tributo e está discutindo aí um imposto de renda, uma CSLL, uma multa agravada de 5%, e ela vende um imóvel. Ela vai apresentar, ela está discutindo, está impugnando, ou melhor, ela já confessou aquele débito e está parcelando, certo? E ela vende aquele imóvel com a famosa certidão positiva com efeito negativa. Caso eventualmente ela deixe de pagar aquele parcelamento e ela não tenha patrimônio remanescente para fazer frente àquela dívida, o fisco pode ir atrás questionando essa venda e aí, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não importará a boa-fé do adquirente, tampouco se aquilo estava indicado ou não na ônus do imóvel. Então, o que comprei que não tem nada a ver com isso... Bem-vindo ao Brasil. Bem-vindo ao Brasil. Então, esse último detalhe. Depois da dica, ele me veio com essa bomba. É uma bomba. E eu vou te falar com muito carinho e respeito aos cartorários. Se você fizer essa pergunta para 10 cartorários, 11 vão te responder diferente do que eu estou falando. Agora, verificando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, lembrando que estou falando aqui de dívida fiscal. Não estou me referindo à dívida trabalhista nem dívida civil. A dívida trabalhista e a dívida civil tem que estar apontada na matrícula do imóvel. São questões de garantia. Exato. Agora, a dívida que não precisa estar apontada na matrícula do imóvel, basta que haja o critério da inscrição em dívida ativa. Você tem razão, porque se eu pensar em transação tributária, pode ser que o imóvel esteja até ali, pode ter sido até citado como garantia, sei lá, pelo governo federal e não está na escritura, sei lá. Porque banco vai pedir escritura, mas o governo nem sempre pode ser por processo administrativo. Exato. Isso realmente é um temor que precisa ter. Então, nas grandes aquisições imobiliárias, como o volume financeiro justificar, recomendo fortemente que vá atrás de um contador da área fiscal imobiliária e que procure também um advogado, escritório de advocacia que tenha bastante experiência, profunda experiência nessas due diligence, nessa verificação fiscal, nessa verificação imobiliária propriamente dita. Olha que legal, um advogado falando de due diligence. Gente, amei isso. Felipe, muito obrigado. Fala pra gente as suas redes sociais. Falo sim. Minhas redes sociais no Instagram, pode colocar Felipe Risque. Risque é com Z, não é com S, gente. Mas se procurar com S, eu acho que também chega até o meu Instagram.
E no LinkedIn tem lá também Felipe Risco, ou então as redes do meu escritório de advocacia, do qual eu faço parte, que é o da Lúcia Sknemer Advogados. Estamos no Instagram e também no LinkedIn. Muito obrigado, Carla, pelo convite. Obrigada. É um privilégio estar com você. Obrigada, que a gente acabou aqui mais um episódio do nosso podcast Taça Conta, com um assunto novíssimo, gente. Um mês, hein? Que saiu agora em setembro, a Lei 14.973, sobre a avaliação aí, a valoração aí, né, do seu imóvel, que está muito tempo desatualizado, para você antecipar o tributo. Então, fique atento às dicas que o Felipe deu e, olha, a principal delas, procure um contador especializado e um advogado especializado. A gente volta na próxima semana com mais podcast para você do Taça Conta.